As atividades mais praticadas no Brasil, atividade esportiva, é a corrida de rua. E esse é o manual que eu preparei a pedido de vocês. Esse manual aborda desde a iniciação até o alto rendimento, onde eu procurei trazer os modelos internacionais de como se treina a corrida de rua, referendamos a experiência brasileira e aqui tem uma série de recomendações que você não pode ficar sem saber. E nesse post aqui, eu vou explicar capítulo por capítulo. Iniciar na corrida pode acontecer a qualquer momento de sua vida. Não precisa ser na infância, nem tampouco na adolescência. Em qualquer momento você pode iniciar. O caso é como iniciar. Como se preparar para começar um programa de corrida. E aí, neste capítulo, eu discuto exatamente esses itens, mostrando para você procedimentos de como iniciar um programa de corrida para que esse programa seja saudável, você aprenda a correr, vá preparando o seu corpo calmo, lentamente e de forma prolongada para as etapas seguintes. No capítulo 2, a gente procura discutir a atitude do corredor de rua. O que eu quero dizer com isso? A atitude que ele tem enquanto disciplina para correr na rua. Que local da rua ele deve correr, como ele deve se portar em estradas movimentadas, como ele deve se preparar para também praticar a corrida em estradas isoladas, quando ele está muito solitário, quando não tem ninguém, né? Todos os cuidados que ele precisa tomar para que ele pratique a corrida com segurança e que isso realmente propicie uma boa adaptação e dê tranquilidade a ele ao praticar a corrida de rua. No capítulo 3, nós estamos falando sobre a jornada solitária do corredor de rua. Claro que eu posso praticar a corrida de rua em pequenos grupos, com os amigos, batendo um papo, mas grande parte dos treinos eu estou sozinho. Então é muito interessante porque a corrida de rua, ela torna-se uma filosofia de vida. E dentro dessa prática da corrida de rua, além de estar atendendo a melhora da aptidão cardiorrespiratória, da aptidão neuromuscular, é um momento de reflexão. Quando você corre na rua, corre na estrada, nos parques, é o momento que você tem para pensar sobre a vida, refazer seus planos, se organizar. Por isso que nós dizemos, corrida, ela atende vários aspectos, inclusive esse aspecto mais filosófico, mais interno de cada um. No capítulo 4, a gente está dando dicas sobre como selecionar o tênis, a vestimenta ideal, mais correta a ser utilizado, enfim, os equipamentos de uma forma geral. Claro que a corrida é uma prática muito democrática, muito simples. Eu posso sair correndo da forma com que eu tiver, com um calção, com qualquer tênis, e eu vou praticar corrida. Mas é importante que você saiba e possa orientar os seus atletas, se for o caso, de que existe uma vestimenta adequada, existe um tênis adequado e esse tênis tem a ver com o comportamento dos pés, da pisada do corredor. A vestimenta deve ser uma vestimenta que todos possam ver, que seja confortável, que adeque bem o seu corpo. Então, nesse capítulo, nós discutimos esses detalhes. Capítulo 5, como treino os melhores corredores do mundo. Você tem curiosidade? Então, o que é interessante é que nós possamos saber como treinam os melhores corredores do mundo. E aí eu separei isso por escolas. Como treina, por exemplo, os europeus, os alemães, como treina os americanos, como treina os etíopes, como treina os marroquinos, os quenianos, os tchecoslovacos, ou seja, eu trouxe uma série de modelos de treino de corrida de rua utilizados nos diferentes países, incluso os países que se destacam em nível mundial, que são responsáveis por grande parte dos recordes mundiais. E claro, dentro disso, a gente procurou estudar e trazer dados importantes de qual é o modelo brasileiro. E você vai poder comparar aos outros países e entender o que você pode fazer. No capítulo 6, a gente aborda como treinam com detalhes os corredores brasileiros. No Brasil, nós temos diferentes modelos que utilizam para treinar a corrida de rua. O país é muito grande, né?
E treinadores de corredores de rua e os próprios corredores de rua, às vezes fazem opção por modelos diferentes de trabalho. Por exemplo, alguns treinam metragens mais longas, outros já treinam metragens mais curtas, são mais rápidos, mais velozes. Outros gostam de treinar mais nas montanhas e outros gostam de treinar mais em terreno plano. Então, os dados estão aqui para que você observe e conheça como é realizado a corrida de rua no Brasil, nos diferentes pontos do nosso país. Capítulo 7. Discussão sobre parâmetros biológicos e organizacionais do treino. Se fala muito na fisiologia, né, do corredor de rua, se fala muito no sistema de energia prioritariamente a ser treinado, e nesse capítulo nós discutimos isso com bastante profundidade, fazendo a relação da fisiologia com a metodologia do treino. Que dia que eu vou trabalhar intervalados de alta intensidade, que dia eu vou trabalhar os percursos que são responsáveis pelo ritmo de prova, quantas vezes por semana eu devo trabalhar os percursos que são responsáveis por melhorar a minha capacidade de captação e transporte de oxigênio e assim sucessivamente. Então, aproveite, esse capítulo está muito bem elaborado. Nesse capítulo 8, já estamos falando dos tópicos especiais da corrida de rua, ou seja, programas especiais. Quais são as particularidades do treino para a mulher? O que eu devo fazer? O que eu devo tirar, cortar, aumentar ao treinar no calor, ao treinar no frio, ao treinar na altitude, onde o oxigênio é mais rarefeito? Enfim, são vários pontos importantes que um corredor de rua precisa ter o conhecimento, porque durante o ano ele passa por diferentes situações parecidas com essa que eu estou falando. Treina no frio, treina no calor, e isso tudo tem diferença ao estruturar o treino. O capítulo 9 fala do programa de treino propriamente dito do corredor de rua, ou seja, como elaborar o plano de treino na semana, no mês e numa temporada. Temporadas que duram de 3 meses a 1 ano e mais tempo. Existe aí uma conexão de conteúdos, uma distribuição de conteúdos que precisam ser levados em consideração ao programar o treino. Ou seja, a evolução do desempenho do corredor de rua depende muito de como essa metodologia de treino é distribuída ao longo do tempo. É isso que se discute esse capítulo. Corrida de 3.000 metros com obstáculo. Esse é um capítulo totalmente especial que eu coloquei aqui no Manual de Corrida de Rua para ajudar você a compreender como treinam os melhores corredores do mundo nessa prova, 3.000 metros com obstáculo. E ela apresenta particularidades importantes, muitos meios de treino que nós podemos utilizar para preparar os nossos corredores de 5.000, 10.000, meia maratona e maratona. Aproveitem!